Estamos iniciando mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia e hoje o tema vai ser: os espíritos podem ler os nossos pensamentos? Essa é a grande pergunta que fica no ar. Fica comigo até o final do vídeo para a gente destrinchar um pouco mais esse tema, tá bom? Então vamos lá. Espírito pode ler o nosso pensamento? Vamos separar aqui por partes, né? Então, espíritos todos somos. Uns estão encarnados, outros estão desencarnados, né? Eu estou encarnado, você também, que está me assistindo, né? E tem os desencarnados que estão aqui acompanhando o programa. Tem outros encarnados que estão na produção. Então, assim, a resposta é: tudo depende, né? Vamos começar pelos desencarnados e depois a gente vem para os encarnados. Né? Por quê? Porque é mais interessante falar desse jeito. Então, se a gente parar para pensar assim, pô, essas entidades espirituais que ficam ao meu redor, entidade sofredora, entidade obsessora, ficar vagando por aí, de repente vai que tem um dentro de casa, né? Tá ouvindo o que eu tô falando, as fofocas que eu tô contando, né? Tá acompanhando aí, né, essa vida eletrizante humana de encarnados. Então, depende muito, porque quando se está no plano astral, naturalmente a gente está falando de um plano mais sensível a vibrações. Então vamos recapitular: nós temos o nosso plano físico, Terra, estamos encarnados aqui, né, interagindo com a matéria física. Nós temos o plano vital, que é intercalado com o plano físico. Nós temos o plano astral, que está ali vibracionalmente ainda mais sutil, que é onde estão ali as presenças das entidades sofredoras, obsessoras, né? O astral mais denso, propriamente dito. A gente tem várias graduações em cada um dos planos vibracionais. Então a gente tem o astral mais denso, o astral mais sutil, a gente tem plano mental e por aí vai, né? Então, quanto mais a gente se utiliza, mais a gente, por estar consciente naquele plano, ou integrado, ou conectado com aquele plano vibracional, mais a gente percebe as influências energéticas que daquele plano fluem, né? As energias que fluem lá. Então, se eu estou consciente no mundo físico, eu estou consciente daquilo que é físico e interage comigo, ok? Se eu estiver consciente no plano astral, numa viagem astral, né, eu me sintonizo com o astral, mas eu vou perceber mais aquilo que se passa no astral. E assim com outros planos vibracionais, sucede da mesma maneira. A entidade sofredora obsessora está no astral. É o plano vibracional deles, eles interagem com toda essa matéria. Então, tudo aquilo que vibra no astral interage diretamente com eles. E o astral é um plano de emoções. Então, se nós temos emoção, nós emanamos essa emoção pelo astral. Entidades espirituais podem receber essa carga vibracional em maior ou menor grau, dependendo da intensidade com que ela é emanada. E eles podem sentir aquela vibração. Se elas estão muito mais, se essas entidades espirituais estão muito mais voltadas ao próprio universo, à própria realidade, aos próprios sentimentos, eles mal vão prestar atenção no que está acontecendo ao redor, ainda mais em uma outra vibração que está ali acontecendo. Então eles não vão se dar nem conta disso, né? O que está se passando aqui? Não estou interessado, não estou prestando atenção, não estou focando. Assim como nós aqui no mundo físico, eu posso estar interagindo com você, mas se tem alguma pessoa passando no meu lado, mas o meu foco e concentração é em você, eu posso nem perceber, nem ver essa pessoa. Barulhos, você já parou para reparar determinados barulhos que estão lá há muito tempo, você já nem presta mais atenção, porque ou já se acostumou, você está muito focado, focada, prestando atenção em algo muito importante para você. É a mesma coisa nos outros planos. Então, assim, não é tão diferente, né? Corresponde àquilo que a gente já vive, a nossa realidade aqui no mundo físico. Agora, para essas entidades espirituais, se elas estão muito voltadas às próprias atividades, então também elas ignoram o que se passa ao redor. Mas dependendo da intensidade do baque, é como um rojão, um terremoto, né, acontecer aqui no mundo físico, a gente vai perceber. Mesma coisa com a presença espiritual. Mas, se elas forem mais sensíveis às vibrações, elas podem sentir aquilo que reverbera no plano astral, aquilo que reverbera no plano mental e afeta a mente e os pensamentos dessa entidade também. Então ela pode captar, sim, aquilo que nós estamos emanando, vibrando. Alguns pensamentos, eles vibram uma energia muito sutil, muito tranquila. Outros pensamentos, parece que eles reverberam como um rojão, especialmente se são turbulentos, perturbadores, e com isso estão associados com emoções turbulentas e perturbadoras também. Em geral, raiva, dor, sofrimento, essas vibrações mais intensas, elas podem se propagar e ser percebidas mais facilmente. Por uma presença espiritual sofredora, obsessora, não importa. Quanto mais próximos estão de nós e focados estão na nossa energia, mais eles podem captar e decodificar e entender o que está sendo vibrado ali. Então a resposta é sim, dependendo dessas situações, desse contexto que eu coloquei para vocês, né? Então eu estou falando dos desencarnados. Agora,
E dos encarnados? Né? Já parou para pensar? Será que os encarnados, né, conseguem captar as vibrações, os pensamentos, as energias dos sentimentos dos outros, de outros encarnados, de outros desencarnados, ou seja, outros espíritos, né, independentemente do plano vibracional que estão? Então a resposta também é: pode, em alguns casos, depende, e a gente já vai entender um pouco mais a respeito disso, entender se essa condição é exclusiva dos médiums ou não, né? Falando de médium como mediunidade ostensiva ou não, a quem está facultada essa possibilidade de fazer essa leitura energética, né? Fica comigo que no próximo bloco a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema e compreender um pouco melhor como é que isso se dá. Te vejo logo mais. Estamos de volta agora para a segunda parte do nosso programa e agora a gente vai falar sobre a condição de encarnados. Será que o ser humano encarnado ele pode captar, perceber, ouvir os pensamentos, ler os pensamentos, as energias, né, emocionais de uma outra pessoa? Então, assim, será que todo ser humano tem essa condição? Eu digo para vocês, todo ser humano é considerado como um médium, como um sensitivo, só que o grau de sensibilidade é individual. Todos nós somos uma antena, como eu costumo dizer, uma antena sensível, uma antena capaz de captar vibrações e de emanar vibrações também. A gente está muito acostumado a emanar a vibração, mas não necessariamente a prestar atenção e, ao receber essas vibrações, decodificar. É como se dentro de nós precisasse ter ali um decodificador, né? Um aparelhinho capaz de fazer essa tradução de energias, de vibrações que se propagam aí nos ambientes. Então, quando a gente já vem com uma sensitividade, uma mediunidade, seja para ser desenvolvida, ou que já vem, parece que no turbilhão de aflorada, né? Quando a gente já vem com isso, é mais fácil, é como se a gente já viesse com essa calibragem, né, para conseguir receber essa carga vibracional. Mas nem sempre a gente tem o treino para poder entender o que aquela vibração está querendo dizer. Mas se a gente presta atenção, foca, é possível saber. E é claro, eu estou no meu lugar de fala de médium, né? Então eu posso dizer como é que funciona para mim. Mas, para algumas pessoas, dentro desse processo mediúnico, onde a mediunidade não é ostensiva, não é aflorada, é uma mediunidade ali bem mais sutil, de repente uma intuição aqui, outra ali, né? Essas pessoas podem não perceber, não entender, não sentir. Então depende muito da sensibilidade e do treino para que a pessoa consiga realmente captar. Mas já teve casos muito interessantes, e agora eu adoro estudo de casos, né? Adoro uns exemplos em que eu estava num ambiente, por exemplo, e entrou uma pessoa por esse ambiente e eu senti o desconforto, uma energia, assim, é muito rápido. A vibração no local muda, no ambiente muda. Quando uma pessoa chega com muita raiva, quando uma pessoa está muito estressada, está incomodada. E o nosso campo energético, ele tem uma extensão, a nossa aura, ela avança alguns metros além. Então ela também é sensível, e algo que faz a nossa aura vibrar, para quem tem sensibilidade, essa pessoa pode receber essa energia e conseguir entender o que está se passando ali. Opa, alguma coisa mexendo na minha energia, né? Assim como ninguém aqui é Jesus Cristo. Eu só estou usando o exemplo daquela passagem, né, em que Jesus falou, opa, alguém tocou no meu manto, eu senti energia saindo de mim. Mas é pela sensibilidade à vibração, ao fluxo vibracional. A gente sabe, opa, tem uma energia sendo drenada de mim, ou tem uma energia sendo emanada para mim. Tá? Então, você não precisa ser um suprassumo com dons e habilidades para ter essa percepção. Basta ter alguma sensibilidade e, em alguns casos, algum treino para você entender quando a energia está saindo, quando a energia está chegando. Tá? Mas sim, é possível o ser humano saber. Quanto mais treino a pessoa tem, em razão de utilizar de recursos do dia a dia, práticas holísticas, recursos como leitura de energia, leitura de oráculos, tudo isso é uma forma de você treinar a sua sensibilidade mediúnica, intuitiva, paranormal, né? E, em razão disso, ter essa troca. Fazer uma leitura onde você consegue ainda auxiliar mais pessoas. E da mesma forma que funciona de encarnado para encarnado, funciona do encarnado para o desencarnado. Então, saber se tem entidade vibracional perto ou não, o que ela está emanando, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, é possível, sim, e completamente. Quanto mais treino se tem. Né? Então, assim, experiências nós temos várias. Foi muito interessante que uma pessoa uma vez chegou no ambiente que eu estava e estava um silêncio. E o meu pensamento foi assim, quem vai pensar primeiro?
Aí foi muito interessante que partiu um pensamento, eu senti uma energia mental chegando até mim e eu ouvi ali aquilo, nossa, que interessante essa emanação dessa pessoa, né? E foi muito curioso porque essa pessoa sabia da minha sensibilidade de energias e da capacidade que eu tenho de decodificar essas vibrações quando elas chegam até mim, especialmente num ambiente onde de repente só tem essas duas pessoas, não tem mais nada vibrando ali, as duas. E logo em seguida vem o seguinte pensamento, será que ele ouviu? Quase que eu virei a pessoa e falei assim, eu ouvi, não foi com esses ouvidos aqui, mas eu ouvi sim, eu entendi, né? É muito interessante isso, as experiências que a gente tem. Mas imagine só, com a imaturidade que nós, enquanto humanidade, ainda temos, né? O quão problemático seria a gente captar pensamentos e sentimentos das outras pessoas a todo instante. Nós estamos uma sociedade caótica, vai para um grande centro, vai para uma multidão de... Então é muita energia sendo emanada para cá e para lá. Não tem como você falar assim, vou abrir meu campo aqui para saber o que... Não, a gente quer se proteger, se isolar energeticamente ali para a gente não ser bombardeado e afetado por essas energias todas. Então o melhor que a gente pode fazer é, vamos nos contentar exatamente com as nossas características, os nossos dons e habilidades. Se a gente quiser desenvolver alguma coisa mais com um propósito bem definido, a gente faz, mas em especial esse propósito que seja para ajudar a nós e aos outros, tá certo? E é isso, eu deixo para vocês ainda um convite para conhecer o meu livro Descomplicando a Mediunidade, publicado pela editora Vida e Consciência, tá? Aqui eu falo um pouco mais sobre mediunidade, paranormalidade, sensitividade, a gente explora cada vez mais esse assunto. Convido vocês a conhecer meu trabalho nas redes sociais, fernandovidia.com.br, @fernandovidia nas redes sociais, e vejo vocês no próximo vídeo. Deixo um super beijo, um grande abraço e uma excelente vida para todos nós.